Se você caiu de paraquedas neste vídeo, meu nome é Grace, sou psicanalista, estou na reta final de medicina e neste canal nós falamos muito sobre saúde emocional, vida acadêmica, comportamento humano, muita psicanálise. Se você entrou neste vídeo para ver um pouco, para aprender o que fazer para se livrar da síndrome do impostor, provavelmente você está precisando de ajuda nisso e eu posso te ajudar. Se você quer começar o seu percurso de terapia psicanalítica, eu já estou atendendo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato de WhatsApp para agendamento de horário de terapia, só tem essa função. E também neste site, quero fazer terapia.com.br, que você pode ir lá ver os horários disponíveis e assim agendar o seu horário também. Como que começou essa história de síndrome do impostor? Porque embora não seja classificada hoje como uma patologia, nós sabemos que nós ouvimos muito falar sobre isso. Em 1978, duas pesquisadoras, Pauline Clance e Susan Hines, lá na Universidade da Geórgia, elas observaram, segundo suas pesquisas, que haviam muitas mulheres que tinham altos desempenhos, tanto acadêmicos como profissionais, que não conseguiam se ver daquela forma. Elas não conseguiam ver aquilo que as pessoas viam nelas. Em outras palavras, embora todo meio considerasse aquelas pessoas como pessoas de sucesso, elas mesmas não se viam dessa forma. Então, dentro dessa pesquisa, começou-se a falar lá naquela época sobre a tal da síndrome do impostor. Várias pessoas começaram a se identificar com este mesmo problema. E o que é essa síndrome do impostor? Essa falta de merecimento. É como se os seus resultados nunca fossem bons o bastante. Você sente que você não é bom como as pessoas pensam. Você não dá devida importância para os seus resultados. Você acha que não foi algo tão bom assim. Então, na verdade, você acaba sempre diminuindo aquilo que você consegue. E existe aí dentro dos impostores, como a gente chama, desses perfis de pessoas impostoras, existe toda essa necessidade de tudo que seja feito com a máxima da perfeição. Inclusive, são pessoas que se esforçam demais. Elas fazem muito. Se tem uma apresentação, por exemplo, essa pessoa vai fazer muito mais do que aquilo que deveria fazer, porque ela sente que ela precisa entregar o melhor, ela precisa entregar algo que seja perfeito. Porém, isso acaba adoecendo. Essa pessoa acaba se sentindo cansada, frustrada, porque por mais que esse resultado seja bom, nunca é ótimo. Pelo menos para ela. Não importa o resultado, nunca será o que ela gostaria de oferecer. O principal sintoma que nós vemos nessas pessoas é o medo da exposição. Esse medo ele é muito grande e é o que mais se acentua nesses casos de pessoas com síndrome do impostor. Por quê? Por que elas têm medo? Elas têm medo que essas pessoas que estão ali assistindo o que ela vai fazer, o que ela vai mostrar, o que ela vai apresentar, que elas têm medo de serem desmascaradas, que essas pessoas não aceitem aquilo que elas estão falando, que descubram ou digam que é mentira. O medo da exposição não necessariamente é pela sua apresentação, por aquilo que ela está fazendo, mas pelo julgamento dessas pessoas que vão estar assistindo. Então essas pessoas, além desse sintoma que seria o principal, essas pessoas vivem reféns da comparação. Elas abandonam as tarefas no meio, elas não conseguem concluir suas tarefas, elas têm muita autodepreciação, autocrítica, então não precisa de ninguém apontando que não está bom o bastante, elas mesmas fazem isso o tempo todo. Além da famosa procrastinação e da autossabotagem. Então ela prefere muitas vezes sabotar o seu processo daquilo que ela deveria fazer do que encarar o medo, muitas vezes, de se expor e sofrer algum tipo de fracasso. Isso a gente tem o tempo todo sendo falado. Todo mundo já ouviu falar da síndrome do impostor em algum momento. Então o que eu quero trazer aqui não é mais do mesmo, mas algumas medidas que a gente possa lidar com essa situação, que a gente possa sair deste lugar. Porque por mais que você esteja aí, neste lugar, sofrendo dessa síndrome do impostor, não necessariamente você precisa ficar aí. Você pode resolver o problema. Você sabia que eu tenho agora aqui um clube, aqui no YouTube? Aí, seja membro. Quando você entra na página inicial, tem um lugar escrito, seja membro. Ao ser membro, você vai ter acesso de 1 a 2 vídeos por semana a mais do que esses vídeos que você já assiste aqui e que estão liberados para todo mundo. Sobre faculdade, sobre produtividade, sobre medicina na Argentina. O primeiro que já saiu, eu contei ali quantas horas por dia eu estudei do primeiro ao 6º ano da faculdade. Todos os anos, mais ou menos quantas horas eu estudava por dia em cada matéria. Agora que eu vou gravar entre hoje e amanhã vai ser como fazer um cronograma eficiente para estudar. Porque beleza, você sabe que você tem uma prova para estudar,
mas você está meio perdido, você não sabe como se organizar no dia a dia, de quais assuntos estudar. Eu tenho um jeito que eu faço sempre para conseguir dar conta de tudo que pode ser muito bom para vocês. Eu quero usar aqui a psicanálise como ponto-chave de como resolver essa questão, principalmente iniciando aí essa parte de análise. Por que a análise vai ser tão importante? No primeiro ponto da análise que nós vamos fazer ali dentro da clínica psicanalítica com você, é ajudar você a fazer a identificação de atributos. Porque você tem às vezes uma visão de si, como nós já falamos, autodepreciativa. Então você não vê nada que seja bom. Nós precisamos identificar dentro dessa história da sua vida quais são os seus atributos. Acredite, você tem atributos. Você tem coisas que você desenvolveu desde criança que estão aí dentro em algum lugar. Podem sim estar adormecidos, muitos atributos, muitas qualidades, muitas habilidades. Uma das coisas que é bem interessante dentro dessa clínica que a gente pode fazer é falar sobre a sua autobiografia. Analisaremos, então, a sua biografia desde a infância. Quais são os pontos da sua vida? Como você se lembra da sua vida? Aqui tem uma chavezinha também. Não confie só em suas memórias. É muito importante que você seja realista dentro disso. Que você converse com pessoas que conviveram com você desde a infância. Que você consiga identificar aí no que você era bom. Quando você estava numa festa em família, o que você fazia? Quais eram as coisas que você gostava de brincar? Quais eram as coisas que você gostava de fazer? Quais eram os tipos de brincadeiras que você gostava de fazer? Eu sou uma pessoa que desde criança eu gostava de falar, ler coisas. Eu fazia muitos poemas e lia nas festas de família. Eu sempre gostei disso. É algo que já estava latente em mim, essa necessidade de comunicar. E é algo que ficou adormecido durante muitos anos, porque eu não achei que isso realmente fosse algo meu. Eu não reconhecia isso como meu. Só que existem pontos da sua história que deixam muito claro no que você era bom quando criança, quando você não precisava ser avaliado por ninguém, quando você só estava ali se divertindo. Dentro dessa biografia que nós vamos analisar e que talvez você vai escrever e que você vai trabalhar dentro da sua biografia, além desses atributos, nós vamos observar quais foram os maiores desafios e como que você enfrentou cada um deles, o que você fez. De onde começou essa raiz de sabotagem? De onde começou a raiz da síndrome do impostor? Porque a síndrome do impostor não é o problema. Existe uma raiz, existe um porquê ela começou na sua vida. De onde ela veio. E ela é apenas um símbolo. Um símbolo de alguma coisa maior. Agora paralisa a sua vida. Mas que a partir do momento que a gente começa a enfrentar isso, a gente consegue derrubar e diminuir a força que isso tem sobre a nossa vida. Então você vai fazer entrevistas com as pessoas aí ao seu redor, com os seus pais, com os seus amigos. Vai descobrir o máximo de informações, sabe assim? Você vai fazer uma CPI da sua vida, mais ou menos isso. Você vai arrecadar provas, você vai bater várias informações de várias pessoas diferentes, para ver se realmente esses atributos eram seus, se realmente era assim a sua história, se realmente um fato que você se lembra, ele aconteceu como você se lembra. É claro que tem muitas coisas que a gente não vai conseguir de fato comprovar, mas vamos chegar ao máximo da informação real que a gente puder. Porque existem coisas que você pensa sobre você neste momento que não condizem com a realidade. Simplesmente estão dentro de achismos, de fantasias que você criou sobre si e que acabam prejudicando totalmente a sua vida. E uma das coisas que é bem interessante a gente perceber dentro desse tratamento, desse enfrentamento da síndrome do impostor, é a gente descobrir que a gente já tem as ferramentas para resolver o problema. A gente acha que é alguma coisa de fora que vai resolver, mas na verdade é alguma coisa de dentro. Isso começa a partir dessa identificação de atributos. Vamos supor, você descobre que você sempre teve um atributo dentro da área da comunicação, dentro da área intelectual, dentro da área de artes, área de didatismo, por exemplo, dentro da área de liderança. Então, existem vários lugares onde você deu sinais. Sempre vai ter um lugar que vai assinalar por onde que você ia ali quando você começou a se desenvolver como indivíduo. E aí, o que nós vamos fazer? Dentro disso que nós vamos construir com você na análise, nós vamos, por exemplo, trabalhar essa autoexposição. E quando dizem assim, você precisa sair da sua zona de conforto, muitas pessoas ficam, mas isso aqui é a minha zona de conforto? De certa forma, sim. Porque é onde você está agora. Em rumo
a esses atributos. Então você descobriu então que existiu ali na sua história um momento onde você tinha esse senso de comunicação muito apurado. Então você vai tirar essa comunicação de dentro de casa, vai levar essa comunicação para outros lugares. Por exemplo, pode começar a criar vídeos, pode começar a falar em lugares para pessoas de forma totalmente voluntária. Saiba que no momento que você vai trabalhar esses seus atributos, saindo aqui da zona de conforto, nós não estamos pensando em ganho financeiro. É realmente destravar. A gente vai melhorar isso que um dia você teve, foi bom e que hoje está adormecido. Você era uma pessoa que gostava muito de falar com todo mundo. Você, além de falar para as pessoas, você era aquela pessoa que onde chegava, todo mundo conversava com você. Você era uma pessoa extremamente simpática quando era criança. E hoje você já é uma pessoa mais fria, uma pessoa mais fechada. Então qual vai ser a sair dessa zona de conforto? Ir para lugares onde tem pessoas, em vez de fugir delas, tentar elaborar uma conexão. Criar momentos de desconforto para você. Você precisa sair desse seu ambiente. Então, se você tem, onde você tem esse desconforto, onde você tem coisas que estão limitando você, pegue esse desconforto e leve ele para outro lugar. Leve para fora de casa, para fora do seu trabalho, para fora da faculdade. Então, se você tem questões hoje dentro da faculdade, por exemplo, que você não consegue hoje falar em público, não consegue falar na sala de aula, por exemplo, fazer uma pergunta. Entre num curso, em um curso qualquer curso, de qualquer coisa nova que você queira aprender. Aproveite e faça isso, faça um teste. Entre nesse lugar e todas as aulas ali com pessoas que não tem ninguém ali da sua faculdade, não tem ninguém ali que te conhece, que está vendo, e comece a fazer perguntas neste lugar. Leve esse desconforto que você tem da faculdade para outro ambiente. Talvez nesse outro ambiente você comece a se sentir um pouco mais confortável. E aí nesse lugar comece a fazer perguntas, comece a ser um pouco mais desinibido, mais comunicativo. Aos poucos isso vai se naturalizando em você. Se autoexponha a isso. Comece a gravar vídeos explicativos de matéria X, matéria Y, assunto X, assunto Y. Comece a criar coisas em cima daquilo que você não está dominando. Essa autoexposição é para que realmente isso comece a ser familiar para você. Aquilo que foi um dia e que agora já não é mais. Então nós falamos aqui de fazer uma análise para a gente identificar atributos, de identificar os desafios, não confiar apenas na sua memória, mas ir em busca de coisas palpáveis, de informações palpáveis, de fotografias, enfim, de todas as informações como se você fosse um jornalista ou um investigador. Ao descobrir no que você era bom, no que você foi bom em algum momento, se auto-expor. Você começar a criar e desenvolver isso que hoje já está adormecido, mas que um dia foi presente na sua vida. Encontre um grupo para você coordenar, para dentro desse grupo você desenvolver comunicação, liderança, todos esses medos que você tem do novo, do desafio, eles começarem a diminuir. Crie um grupo de leitura, crie um perfil no Instagram para falar sobre algum assunto, crie alguma coisa para que você realmente esteja engajado. Você precisa reforçar essas coisas boas que estão dentro de você e que hoje você não vê. Um outro ponto que você pode fazer para reforçar, já que nós temos aquele medo de ser impostores, de não ser bom, de não saber, estude sobre a área que você está inserido. Para que você tenha segurança, é óbvio que para você deixar de se considerar um impostor, você precisa aumentar a sua capacidade intelectiva. Isso é estudar mais, adquirir bagagem intelectual. Se transforme nessa pessoa que gosta de ler, gosta de ouvir, porque não é apenas livro que traz informações. Hoje existem podcasts, documentários, se insira naquilo que você está ali tentando desenvolver na sua vida e que, quem sabe, você está aí parado. Tente ter o máximo de informação se você considera que ainda a tua base é muito fraca. Algo também a ser feito é a autossuperação. Diferente do que seria essa autoexposição, que seria você entrar ali em novos desafios, desenvolvendo em cima daqueles atributos ali que você quer conquistá-los outra vez e desenvolvê-los, a autossuperação é mais voltado para os resultados. Você entrar em desafios que te deem algum tipo de resultado. Se inscrever numa prova, muitas vezes, de alguma coisa, para você fazer e ver esses resultados, participar de um concurso, participar de alguma coisa diferente, ter novos desafios da sua vida que deem lugares, resultados a serem conquistados. Coloque metas aí de resultados sempre pequenos, sempre mínimos, para que você consiga ir galgando aos poucos. São esses pequenos resultados que vão começar a mudar a sua mentalidade sobre si. Principal, que você comemore esses resultados. Porque uma das coisas que está muito atrelada ao síndrome do impostor é você deixar passar batido aquilo que deu certo e sobrevalorizar, falar o tempo inteiro daquilo que não deu certo.
Então a gente, sabe, dentro da história do copo meio cheio, copo meio vazio, você é aquele que sempre vê o copo meio vazio. O que a análise faz? O que a terapia faz por você? Te ajuda a identificar exatamente isso. Você começa, através das intervenções que um psicanalista está ali fazendo com você e te ajudando, ele vai te ajudar, primeiro, a entender a raiz desse problema, por que você começou a ter uma síndrome do impostor. A partir disso, então, e por meio do autoconhecimento, você vai aprender a agir de uma forma mais positiva dentro dessa situação. Uma vez por semana, você estará fazendo reflexões, abraçando aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom, deixando de lado aquilo que você não é bom e focando no que você é bom. Vai começar a ter um panorama da realidade, saber se aquilo que você pensa é real ou apenas uma fantasia. Isso também vai começar a perder um pouco a força e o poder que tem sobre você. Você vai readequar o seu ponto de vista das situações, e isso é muito interessante porque você para de ter apenas um ponto de vista, você começa a aumentar o seu leque de visão, você começa a ver outras e novas formas de fazer aquilo que você quer fazer. E por que é excelente um profissional ao seu lado? Porque hoje você não consegue ver as coisas com clareza. E ele vai sempre pontuar dentro da sua história, dentro do seu próprio discurso, dentro daquilo que você está falando, ele vai pontuar problemas de interpretação que você tem. Tanto da situação, como desse mesmo, como da sua história, como da sua família. Uma coisa que o psicanalista faz muito, sinalizar para você onde você está se sabotando, porque às vezes você não tem consciência disso. Existem comportamentos seus que são praticamente automáticos e repetitivos que você nem percebe que é uma autossabotagem. Isso pode te levar a perceber que isso que você está fazendo é uma autossabotagem. E aí tudo muda de figura, porque quando você vai fazer novamente, quando aquilo que se tornou algo comum na sua vida você vai fazer, você já lembra, eu estou me sabotando, eu vou fazer uma coisa pelo motivo errado, porque você cria às vezes historinhas justificativas e desculpas que parece que se encaixam muito bem ali no contexto e que você não está fazendo por outro motivo. Então você cria histórias, mas essas histórias caem por terra quando você, ali naquele momento da análise, você começa a falar dos seus motivos e começam a vir questionamentos em cima desses motivos. Você meio que fica sem saída e percebe que, na verdade, você está arrumando mais uma desculpa. A questão é muito clara. Síndrome do impostor é uma coisa que dá pra lutar contra. E quem fala isso pra vocês é uma impostora nata. Nos últimos anos eu fui uma impostora master. Eu, fui a rainha dos impostores. O que eu podia fazer pra me sabotar, eu fazia. E ainda mais um pouco. Posso dizer pra vocês que eu saí desse lugar. Eu consegui chegar em lugares que eu nunca me imaginei estando um dia. Eu fiz essa autoexposição, essa autossuperação, eu fiz essa análise, esse redirecionamento, essa escolha de novos caminhos, novas formas. Eu consigo comemorar pequenas vitórias, pequenas conquistas. Parei de ficar sobrevalorizando o que não dá certo e comecei a valorizar muito aquilo que dá certo. Então todas essas coisas são mudanças que vêm de dentro. É por isso que não é algo que você simplesmente vai mudar. Se às vezes você está com medo, vamos supor que você está num curso da faculdade, que você está querendo desistir deste curso porque você acha que não é pra você, mas na verdade você está com medo dos desafios desse curso, se você mudar para outro curso, em algum momento você vai sentir as mesmas coisas. Assim é um relacionamento. Você tem um relacionamento, chegou um momento que você agora quer terminar. Você está sabotando esse relacionamento, daí você cria vários motivos para terminar esse relacionamento. O próximo relacionamento vai acontecer exatamente as mesmas coisas. Então as coisas não mudam só porque você mudou de lugar. Se você não mudar por dentro, esse comportamento vai continuar afetando por fora. Esse vídeo fez sentido pra você? Não esqueça de deixar o seu like. Deixar o like e comentário é de graça. E assim ajuda a aumentar o alcance do canal e mostrar que esse conteúdo é relevante e pode ajudar muitas pessoas. E nos vemos então no próximo vídeo.